Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro, examinando as Escrituras. Neste quadro nós estamos fazendo uma série sobre as escolhas de Jesus. Nós falamos na primeira parte sobre Jesus ter escolhido Judas, um filho da perdição, e ele chamou de um diabo, um caluniador, ou um Satanás, um opositor, que estava ali no ministério de Jesus, e Judas, na verdade, foi chamado especificamente com aquele propósito de trair Jesus. Depois nós falamos de Pedro, Pedro não traiu, tá bom, amado? Só corrigindo, Pedro negou Jesus, no Cantar do Galo, eu quero até parabenizar aí dois irmãos que me fizeram um esclarecimento sobre a questão do galo cantar 3 vezes, amado. Não é no sentido literal. Depois de uma pesquisa aí apurada, realmente não faz sentido ser o galo literalmente falando, mas sim a troca dos soldados romanos ali nas vigílias da noite. Na terceira vigília da noite, o galo cantou 3 vezes e aí Pedro negou Jesus, tá bom? Então nós estamos aqui, amado, crescendo na graça e no conhecimento, e no meio do povo de Deus, da graça de Deus, não pode ter, soberba, orgulho, prejunção, prepotência, não. Nós somos humildes para reconhecer. E o irmão até não entendeu quando eu comentei que o bom é nós aprendermos uns com os outros e não se achar. O irmão entendeu mal, achando que eu estava falando do posicionamento dele. Não, eu estava falando que eu aprendo muito, amado. Logo eu, que fui defensor dos labachúria, das línguas pentecostais, do dízimo, cheguei a batizar nas águas, dar a chamada ceia do Senhor na boca dos fiéis, amado. Nós deixamos tudo isso, nós rompemos com essas práticas religiosas e não tem porquê nós não absorvermos, amados, um entendimento melhor acerca da palavra de Deus. E o Espírito Santo sempre vai estar aí usando alguém para estar nos educando, estar nos ensinando, sim, porque é o Espírito que ensina, mas através de pessoas. Assim como esse canal tem sido bênção na vida dos irmãos, eu tenho recebido o retorno dos irmãos. Obrigado, irmão Elcio, por esta palavra. Claro, você também é um instrumento de Deus para que essa palavra corra, para que os corações dos eleitos sejam fortalecidos. E assim nós vamos, de glória em glória, de fé em fé, sendo renovado e tendo nosso entendimento aperfeiçoado. Então, nós falamos sobre Judas, a escolha de Jesus, que era um apóstolo, estava ali entre os 12, mas era um diabo, um caluniador. Então nós falamos também de Pedro, que negou Jesus, e Jesus chamou ele de Satanás, para trás de mim, Satanás, porque o foco, quero deixar claro aqui, o foco é essa questão de diabo e Satanás, como Jesus lidava e os apóstolos lidavam com isso. O sistema religioso eles atribuem a um ser espiritual, mas quando nós observamos os textos dentro dos contextos, as falas de Jesus, dos apóstolos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo ali são adjetivos, acerca de uma situação, de uma palavra contrária, de um posicionamento contrário àquilo que era o propósito de Jesus, o Nazareno ali, no cumprimento da lei, tá bom? E hoje, nessa terceira parte, eu falei de Judas, falei de Pedro, nós vamos falar de Paulo, algo bem interessante. Eu estou um pouquinho cansado, acabei de chegar do trabalho, mas não vou tomar muito tempo de vocês e também vou dar uma descansada. Mas olha que interessante, amados, o que o apóstolo Paulo ele falou na carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Prestem atenção, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Dentro do contexto é aquela situação daquele jovem que estava tendo relação com a mulher do próprio pai. E Paulo disse para os coríntios, para a igreja de Corinto, aquele povo que estava ali naquela localização: vocês não se envergonham disso, não? Tirem esse inico do meio de vocês. Nem entre os gentios há prática como essa aí,
onde o jovem se relaciona com a mulher do próprio pai. O que é isso? E vocês estão ainda aceitando essa situação? E Paulo disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então observe que aquele jovem, ele estava em uma rebeldia, em uma desobediência, em uma obra da carne, né? Uma malícia, em uma promiscuidade, a ponto de Paulo dizer, olha, entrega ele a Satanás. Porventura Paulo era sócio de Satanás? Se Satanás fosse um ser espiritual, como o sistema religioso entende? Paulo tinha alguma aliança com Satanás, algum pacto para dizer assim, olha, eu não gostei do que essa pessoa fez, sabe de uma? Eu dei uma palavra, essa pessoa não recebeu, eu estabeleci aqui a sã doutrina, eu preguei o evangelho, essa pessoa não quis, está aí andando nas obras da carne, se prostituindo, tendo caso, relação sexual com a mulher do próprio pai. Satanás, vem cá, Satanás, como a bruxa do 71, Satanás, vem aqui. Toma essa pessoa aqui, destrua a carne dessa pessoa e vamos orar, vamos fazer uma campanha de jejum aí, vamos fazer um propósito para ver se o espírito dele vai ser salvo. Não, amados. Paulo sabia que ali era um eleito de Deus, era um filho de Deus que estava andando na desobediência frenética da carne, e Paulo diz, olha, entrego ele a Satanás, é uma força de expressão, eu abandono ele, nós precisamos rejeitar ele, tirar ele do nosso meio, porque o que ele está fazendo não é uma conduta cristã. Essa pessoa precisa ser transformada, precisa ser lavada, essa pessoa precisa de fato entender o conceito de liberdade em Cristo e não usar a liberdade para dar lugar à carne. A este ponto, então foi esse o sentido da coisa ali, mano. Eu entrego a Satanás, é uma força de expressão, é um adjetivo. Paulo não tinha nenhum tipo de pacto com Satanás para entregar alguém a Satanás. Então, olha outra passagem também bem parecida, interessante também. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, olha. Conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram no tocante à fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, esses indivíduos, Emineu e Alexandre, eles estavam andando em total desobediência, não estavam conservando a fé em uma boa consciência, havendo rejeitado, a palavra da fé, havendo rejeitado o evangelho, a ponto de terem naufragado na fé e estarem a blasfemar. Aí Paulo disse, olha, eu entrego... Como assim, Paulo? Entre os quais estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Como é que Paulo ia pegar Emineu e Alexandre e entregar a Satanás? Não está vendo que Paulo não tinha nenhum tipo de sociedade? Está parecendo dois sócios abriram um supermercado e aí contrataram funcionários e um contrata e o outro põe para fora. Um contrata, o outro dispensa. Olha, eu contratei esse aqui, mas esse aqui não está desenvolvendo bem as funções. Eu vou entregar o meu sócio a Joãozinho e Joãozinho vai pôr para fora. Porque eu aqui e Joãozinho temos autoridade. Então, é basicamente isso. Parecia que Paulo tinha um pacto com Satanás. Aí Paulo pegou Emineu e Alexandre e entregou a Satanás para que Emineu e Alexandre aprendessem a não blasfemar. Não faz sentido, amado. Mais uma vez, é uma força de expressão de Paulo. Paulo usava muito isso. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, no versículo 27, ele diz, não deis lugar ao diabo. Quando você olha o contexto, Paulo está falando de obras da carne, Paulo está dizendo, despide o velho homem com seus feitos e revestir
do novo homem que se renova pelo conhecimento em Cristo, aquele que minta, não minta mais, aquele que andava de qualquer forma, agora vai trabalhar, vai ter o seu sustento, vai ter uma boa índole, vai ter um caráter transformado. E aí lá no versículo 27 que Paulo diz, não dê lugar ao diabo, porque o diabo ali é a carne, as obras da carne, ou não dê lugar ao maligno também, é as obras da carne de que Paulo está se referindo ali. Então fica claro que Paulo não tinha nenhum vínculo, nenhuma sociedade com Satanás, com o ser espiritual, a ponto dele pegar alguém e entregar ao pseudo Satanás que ia lá destruir. Nada disso, amado. Então, que a Igreja de Cristo possa estar crescendo a cada dia na graça e no conhecimento. Olha que contradição. 1 Tessalonicenses 2,18. Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Não apenas uma vez, mas duas. Mas Satanás me impediu. Como assim? Então, na carta a Timóteo, Paulo pega Emineu e Fileto e entrega a Satanás. É isso? Aí na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, eu queria ter convosco, mas Satanás me impediu. Tá tendo alguma coisa errada aí. Alguma coisa aí não está batendo. Ao mesmo tempo que parece que Satanás é sócio de Paulo, onde Paulo pega alguém e entrega a Satanás. Ah, você adulterou, você se prostituiu com a mulher do teu pai? Olha, igreja, vamos entregar ele a Satanás, para que seja destruída a carne. Emineu e Alexandre não estão obedecendo ao evangelho, não estão vivendo a fé, não? Estão naufragando na fé? Ó, sabe de uma? Vou entregar eles também a Satanás. Agora, já na carta aos Tessalonicenses, rapaz, eu queria evangelizar vocês, ó Tessalonicenses, eu estava com desejo, não apenas uma vez, mas duas, eu tava louco para pregar as boas novas para vocês, mas infelizmente Satanás, meu sócio, me impediu. Eu não sei porque ele me... Eu estou parafraseando, tá bom, Matos? Eu não sei porque ele me impediu, sendo que eu tenho uma sociedade com ele, eu sou sócio dele. Eu peguei Alexandre, peguei Mineu, entreguei nas mãos dele. Peguei lá aquele jovem lá que estava em Corinto, lá em prostituição, também dei a ele para ele queimar carne. Aí o sistema diz que Satanás vai queimar lá no fogo aqueles que não aceitaram Jesus de Nazaré. Nada disso, irmãos. Acorda, igreja do Deus vivo. Isso não tem nada a ver com a criatura. Olha o contexto, e Paulo vai dizer que o Satanás que impediu ele de ter com os Tessalonicenses foram aqueles judeus que mataram Jesus, mataram os profetas e estavam perseguindo a Paulo para que Paulo não pregasse a palavra que trazia salvação para a mente e para a alma. Esta é a palavra que traz salvação para a mente e para nosso entendimento, nosso intelecto. Transforma de fato todo o nosso ser pelo o entendimento que o Cristo ressurreto traz. Tá bom, amados? Como eu falei, é só pincelando aqui esse assunto. Nas próximas nós traremos também falando sobre outras colocações dentro de outros textos, obviamente, para a gente estar aprendendo aí com os amados, tá bom? Fiquem livres, sejam livres, vocês são livres para comentar aí. Começou a assistir o vídeo agora? Custa nada, ó, deixa aí seu like aí para a plataforma aí divulgar melhor as mensagens, tá bom? Faça seus comentários, compartilhe essas mensagens e vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu estou cooperando daqui, você vai cooperando daí também. Nós estamos aqui para crescer juntos, porque diante de Deus todos nós estamos em igualdade, tá bom, amado? O cabeça é Ele, o Cristo ressurreto. Nós estamos aqui como membros deste corpo, membros do corpo de Cristo, obviamente, e juntos somos irmãos cooperando na propagação desta palavra, tá bom? Graça e paz. A próxima, talvez agora só domingo, né, com a mensagem central que nós temos na nossa reunião. Mas com este quadro nós voltamos, talvez, para a semana, tá bom? Forte abraço, beijo no coração. Já é inscrito? Se não, se inscreva. Tá até mais fácil agora você nos encontrar no YouTube. É só pesquisar Elson Jesus, tá bom? Elson Jesus ou Ministério Graça e Verdade. Fica aí ao seu critério. Graça e paz.